Pronto, agora sim, está gravando. Então vamos lá. Bom, gente, foram passadas algumas questões para vocês, né, de geografia ontem, para nós respondermos hoje, páginas 177, 178, questões 1 a 5, questões bem rápidas de a gente responder. Então vamos lá. Uma coisa que vocês têm que se acostumar é o seguinte. Antigamente, questão de vestibular, deixa eu voltar aqui. Questão de vestibular eram questões tradicionalmente fechadas. Achei estranho, GTM ele não tem entrado ainda. Alguém sabe algum motivo, alguma coisa assim? Ela fez contato com alguém? Vai falar a respeito ou não? Então, né? Questão do vestibular tradicionalmente era fechada. Tinha um enunciado, às vezes algum texto provocativo, e 5 alternativas para você marcar que você considerasse correta. E o que acontece? Hoje, alguns vestibulares já estão vindo com questões abertas. Então a gente tem que estar preparado para qualquer situação, né? Ninguém sabe o que é que vocês vão enfrentar quando forem, né, aos processos seletivos. Mas vamos lá. Chuvas de monções causaram inundações devastadoras por todo o Paquistão em agosto desse ano, deixando uma área do tamanho da Inglaterra debaixo d'água e afetando 8 milhões de pessoas. As autoridades paquistanesas tentaram proteger 360 mil pessoas ameaçadas pelas águas na região sul, mas o volume de chuvas, o maior já registrado da história do país, dificulta os trabalhos de resgate, né? Então, eles não especificaram aqui o ano da matéria. Achei isso uma falha imensa, na verdade, mas vamos lá. Vamos lá, vamos entender aqui agora o contexto. As chuvas de monções são fenômenos naturais que acontecem de forma recorrente no Paquistão e em seus países vizinhos. Aponte o continente, a atividade econômica mais afetada por esse fenômeno e explique o mecanismo dessas chuvas no verão. E aí, quem contribui aí para a gente com essa primeira resposta? Posso? Pode sim. Só um minuto, viu, pessoal? O continente asiático, É só um minutinho. Vai respondendo aí, Felipe. É só um minutinho, não responda agora não. Pronto. Pode falar agora. o continente asiático e a atividade econômica mais afetada é a agricultura. Aí eu vou explicar agora a outra pergunta. As moções de verão, os proventes quentes e úmidos do mar para o continente, trazendo chuvas abundantes. O que é isso? Isso. Basicamente, ó. Opa. Continente, né, asiático, né? Ou seja, o continente é a Ásia. A atividade mais afetada é a agricultura. E ele, como ele, o continente ele acaba absorvendo, há uma troca de calor em que ele absorve mais calor que o oceano, né? Devido até à própria situação climática do local. Faz com que essas massas de ar elas aqueçam muito rápido e aí essa rajada de vento úmido que vem do oceano gera ali uma chuva duradoura. É mais ou menos o que aconteceria, tá certo? Se nós tivéssemos uma região marítima muito próxima do sertão do Pernambuco, por exemplo. Você vê que o sertão ele demora a chover, né? Mas a gente tem aqui duas pessoas, né, que têm relações muito diretas com o sertão, no caso Guilherme e Pauíque, né? Então eles talvez saibam falar isso aí melhor que eu, do que eu vou dizer agora. Mas assim, tem região do sertão que demora a chover, cara, mas quando chove, né, chuva vem de, como o pessoal, Paulo, como minha avó falava, vem de bolo. Oi? lá no sertão, basicamente, tinha uma época que toda noite chovia. Exato. Né? Então, assim, estava vindo na região de Betânia, por exemplo, né? Teve região lá que ficou sem ninguém poder transitar. É intransitável, né? Tá certo? Pode seguir, pessoal. Ó, Pode. questão 2. Então, tem duas imagens, tá certo? Baseado nas imagens a seguir, comenta a importância dos rios para as diferentes sociedades asiáticas. Então, nós temos uma primeira. Camilo, né? Quer falar, não é isso? Viu, Camilo? Um minutinho. Nós temos uma primeira que é um cultivo de arroz na região do Vietnã. Vocês já viram? O cultivo de arroz é bem interessante, cara. Ele é dentro da água. Daí a galera entra ali 2, 3 horas da manhã para catar arroz, né? Água até a cintura. E a segunda cerimônia religiosa no rio Ganges, lá na Índia. Então, Camille, responde aí pra gente. Proporciona o benefício fertilização das margens que favorece a agricultura. Que é a primeira imagem. Uhum.
No rio Ganges, é um rio sagrado pela população hindu. Eles tomam banho e bebem a água, pois acreditam que seus pecados serão purificados. Basicamente, né, em outros termos, a resposta seria, né, os rios são de fundamental importância para as sociedades asiáticas, pois os mesmos são fundamentais tanto para o desenvolvimento das atividades econômicas, quanto para as vivências religiosas. É basicamente o que Camilo falou, só que mais extenso, tá certo? Se preocupa não, depois eu mando esses slides para vocês, tá bom? Quem porventura não tenha feito ou fez e achou que ficou muito diferente, né? Ó, a Emily tá chegando agora. Tá achando que ficou muito diferente, depois vocês recebem os slides, vocês fazem as devidas alterações, tá certo? Vamos seguindo? Opa, questão do IFCE, né? Vocês estão na época dos IF, vocês sabem, né? Quem quiser estudar no Instituto Federal ano que vem, acho que em breve deve estar abrindo os processos seletivos. E as questões são mais ou menos nesse nível aí. Na Ásia das monções, né? Nós já vimos o que são monções, né? Aquelas chuvas, né? Ocorrem ventos que durante uma época do ano sopram num sentido e em outra época no sentido inverso. Com base nessas informações está incorreta a afirmativa de qual item? Alguém marcou A para a alternativa incorreta? Aí se marcou, você tinha que ligar o microfone e dizer eu, viu? Porque eu só vejo 3 aqui de cada, 4 de cada vez aqui na tela. Alguém marcou B? Alguém marcou C? Marquei. Eu Também. marquei. Eu também. Tem um monte de gente que marcou C. Pelo que eu estou vendo, né? Um monte de gente marcou C. Letra D. Letra E. Então, com isso, gabarito letra C. Tá certo? Vamos seguindo. 4. Essa 4 aí, cara, eu acho muito injusta, né? Esse tipo de questão. Mas a vida nem sempre é justa, né? Nem sempre dá como a gente quer. Grandes tempestades de areia ocorrem na área assinalada no mapa, alcançando cidades, fechando aeroportos e provocando doenças respiratórias em larga escala. Cara, tempestade de areia é um troço mais esquisito que eu já vi, velho. Lembra aquele filme A Múmia, né? Alguma coisa do tipo. Assinala a alternativa que contém o nome dessa área e o país onde se localiza. Eu acho muito injusto, cara, essa questão por conta que ela não é uma questão reflexiva. Né? Não sei se é porque eu sou da área de história, né? A gente reflete muito. Mas, cara, você pega um mapa, coloca aqui. Se o cara conhecer a geografia da Ásia, ele responde. Como o objetivo é testar realmente se a pessoa conhece, mas já que tá, vamos lá. Quem acha que essa área aqui é o Nepal? Alguém marcou letra A? Letra B? C? D? E E? Marquei. Eu Marquei. marquei. Marquei eu também. Como foi que vocês responderam essa questão? Vocês fizeram como? Mapa do lado. Olhei o mapa da página, peraí. Da página 167. E desse? Aí Aqui lá no Mongólia. Exato. Aí me diz uma coisa, tu refletisse em que aqui nessa questão, né? Então, assim, eles fazem, né? Eles fazem eles elaboram esse tipo de questão, aí, sei lá, velho, não traz reflexão nenhuma pro camarada, né? Mas realmente, gabarito letra E, né? Gobi, na Mongólia. Tá certo? Vamos seguindo. Vê a distância, ainda ficaria aqui, ó, né? Então, nós teremos aqui a Índia, nós temos aqui a China e aqui a Rússia. Vamos lá. Tá aqui, né, o mapa, inclusive, né? Eu até reproduzi aqui um mapinha. Só que isso aqui é de uma linha férrea, né? Mas já pra gente ver a Mongólia bem aqui embaixo, ó. Pega aqui uma tinta preta. A Mongólia bem aqui, ó. Ficou bem certinho a seta, pensa. Boiar no Mar Morto, né? Um luxo sem igual. É uma reportagem aí do Estado de São Paulo, né? O jornal do Estado de São Paulo. Diz assim. É o ponto mais baixo da Terra. Espera aí. É no ponto mais baixo da Terra que a Jordânia guarda seu maior segredo. O segredo é esse? O Mar Morto. Boiar nas águas salgadas do lago formado numa depressão a 400 metros abaixo do nível do mar é a experiência mais inusitada e necessária dessa jornada, mas pode estar com os anos contados. A superfície do Mar Morto tem recolhido 1 metro de ano em ano e pode sumir completamente até 2050.
Falta muito não, né? Quem tiver dinheiro nesses 30 anos vai conhecer o Mar Morto, beleza, né? Quem foi inventado de enriquecer depois dos 80, já era, né? Então, vê só. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram alguma reportagem, alguma coisa sobre isso? É bem interessante, cara. Ele tem um índice de salinidade muito alto, né? Ele é chamado de Mar Morto justamente porque não tem aquelas algas, não vivem peixes, nada consegue viver ali, porque o índice de salinidade é muito grande. E o que acontece? Pelo índice de salinidade ser muito grande, nada consegue afundar nele. Então, tipo, se tu for experiente, só um minutinho, se tu for tão experiente quanto eu para nadar, né? Eu nado feito um tijolo de 8 furos. Entendeu, né? Então, pronto. Se tu for tão experiente quanto eu para nadar, tu pode mergulhar, tu pode pular do Mar Morto que tu não se afoga. Entendeu? Porque ele muito denso. O pessoal até fez uma experiência recentemente, né? Essas experiências que o pessoal faz nas disciplinas de ciência, em que pegava uma certa quantidade de sal, né? Colocava na água e por mais que tentasse, não sei se era um ovo cozido, ele não conseguia afundar, ele sempre boiava. Tá entendendo? Então, assim, ele tem... Só um minuto. O que foi que disse? O professor foi quem? Foi eu. Eu quem? Sim. É. Essa daqui na geografia, não. Oi? É que passa. É questão de ciências? É. Mas se relaciona, né? Se relaciona. Química. Vamos lá. Então, a alta concentração salina altera a propriedade da água, né? Uma propriedade da água, tornando fácil boiar no Mar Morto. Assinala alternativo que corresponde a essa alteração. Então, o que é que altera aqui na água? Letra B. Letra B. Letra B, aumento da densidade. Certo? Depois eu mando esse slide para vocês. Vamos lá. Aí, ó. Isso foi nas minhas férias, viu, gente? Tinha passado vestibular, tava mais magrinho, coisa e tal, aí fui lá no Mar Morto. Quer ver? Os invejosos aqui é mentira? Aí isso aqui foi tem outro, precisa não. Vamos lá. Finalizar aqui. Pronto. Pronto, pessoal, voltamos. Pessoal, eu vou pedir para o Felipe se posicionar a respeito do que ele me perguntou ontem, tá certo? E a partir daí do que ele falou, eu vou logo, assim, Felipe, eu vou logo adiantar. Esse momento da história, né, esse momento que fala de ditaduras, ele nunca foi meu forte, na verdade, né, por completo, porque eu sou mais assim, quando se fala do Brasil, história do Brasil, eu sou mais daquele período do início da República, Brasil Colônia, Brasil Império, tá entendendo? Então, assim, eu vou falar, logicamente, né? A gente tem 4 anos de curso de História, então não tem que mais dizer, não aprendi nada sobre ditadura. Talvez não seja o que você... Talvez eu não chegue nem a responder o que você quer tanto saber, né? Mas aí eu, como promessa minha, cada ano eu estou agora criando foco, né? Eu já vou lendo meu 11º livro esse ano, para vocês terem ideia. E aí eu misturei de tudo esse ano. Esse ano eu comecei com História Geral, fui para Filosofia, já li até um livro de um escritor da Universal, para vocês terem ideia, né? Então, assim, esse ano minha leitura está bem diversificada. Sociologia, de tudo eu estou lendo um pouquinho. Mas é o meu foco, né? Eu vou tentar ver se eu foco aí para esse próximo ano dar uma aprofundada nesse momento, né, da história do Brasil, né, no momento da ditadura. Mas vamos lá, reformula aí o que tu queria saber para a gente tentar puxar aqui uma conversa. Parece que tá passando um caminhão aqui. Tá. Mas assim, eu vou tentar mais ou menos falar para vocês, né, o que foi que o Felipe ele me questionou ontem, e aí a partir daí a gente vai formulando uma fala. A gente tem visto, né, muito, né, ultimamente, falando a respeito de protestos. O pessoal está fazendo protesto pedindo a volta da ditadura, ou seja, pedindo uma intervenção militar, né, aqui no Brasil. E dentro desse contexto, enquanto há um lado
pedindo a intervenção, outro lado está querendo aí brigar pela permanência do regime democrático, né? Então, eu creio que o que Felipe tentou trazer para a gente ontem, né, trazer essa provocação ontem, seria o quê, Felipe? Que eu fizesse uma análise pessoal, que eu fizesse o quê a respeito desse tema? É que, tipo, como é que as pessoas querem pedir a volta da ditadura, sendo que não ajudou muita gente? É desumano. Certo, vamos lá. E, tipo, Pode falar. Não sei, eu não lembro se foi o senhor, se eu li em algum canto que não foi todo mundo que queria a ditadura. Foi só uma parte da população, mentira, dizendo que era a grande maioria. Certo, vamos lá. Cara, em primeiro lugar, eu tenho muito cuidado em pisar nesse terreno, porque às vezes a gente fica mal interpretado, tá certo? Mas assim, vamos entender o seguinte, uma coisa que eu queria logo fazer aqui uma ruptura com vocês é o seguinte. A primeira ruptura que eu queria propor é o seguinte. Tem pessoas que não são a favor do atual governo, mas que também não são favoráveis aos governos anteriores. É porque o pessoal criou uma dualidade aqui no Brasil. Que dualidade é essa? Ou você está do lado do Bolsonaro ou você está do lado do PT. Não tem, na minha opinião, não tem sentido. Eu, por exemplo, eu já fui militante de partido de esquerda, tá certo? Não é segredo para ninguém, eu fui militante de partido de esquerda, eu era aquele cara que ia dar aula, né? Eu trabalhei, iniciei minha vida educacional na rede pública, e eu ia dar aula com a camisa de Che Guevara, velho, para ter ideia. Entendeu assim? Eu tinha, eu ostentava nas minhas coisas bandeiras de partidos socialistas, partidos comunistas, e hoje eu não me identifico, né? Eu não me identifico com a esquerda hoje. Por que eu não me identifico com a esquerda? Porque a esquerda ela distorceu totalmente o que era para ela ser, na verdade. Então nós passamos aí 16 anos, né? Praticamente 16 anos com o governo petista. E, assim, na minha opinião, não foi metade daquilo que a gente, né, daquilo pelo qual eu lutei desde a época de faculdade. Então, hoje eu não me identifico, né, com a ideologia da esquerda, também não me identifico com a ideologia do atual presidente. Então, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, não, o professor, ele não é a favor, não votou no presidente, então ele é petista. Não, o professor é petista, não. Nem uma coisa nem outra, tá certo? Eu lembro que em aulas passadas aí, Felipe me perguntou assim, eu posso dizer que eu estou sendo doutrinado como um professor disse, que eu digo, não, velho, pode não, porque eu não sou, né? E aí eu faço as palavras de Leandro Carnal como minhas, né? Perguntar a Leandro Carnal se ele era de esquerda ou se ele era de direita. Isso depende de quem está do meu lado. Se me comparar com Jean Willis, eu sou de direita. Se me comparar com Bolsonaro, eu sou de esquerda. Então, assim, eu sou uma pessoa, vamos dizer que eu torço para as coisas darem certo. Então, se Bolsonaro ele foi eleito por vias democráticas, não, a urna eletrônica foi alterada. Não, a urna eletrônica nenhuma foi alterada, não. Ele foi eleito, tá certo? Eu trabalho em eleições já há muito tempo e eu digo uma coisa para vocês, se o camarada conseguir alterar uma urna eletrônica, cara, eu digo que realmente... o Anonymous, ele vai vir na sessão eleitoral, porque a urna eletrônica não é conectada com a internet, com nada. Como é que o cara vai vir, vai... A não ser que ele tenha um estágio de evolução espiritual tão grande que já consiga mexer em aparelhos eletrônicos por telepatia. Mas assim, ele foi eleito. Se ele foi eleito, para um mandato de 4 anos, eu torço para dar certo. Era bom que tivesse um impeachment agora. Era não, velho. Velho, a gente está numa crise arretada dessa. Trocou o ministro da Saúde agora há pouco. O negócio está meio desandado. Imagina se trocar o presidente. Entendeu? Então, assim, eu sou favorável ao seguinte. Se há algumas questões, algumas coisas que envolvam o presidente da República, se a gente está numa situação de estabilidade, que o Brasil nunca esteve, na verdade, em 520 anos de história, o Brasil nunca teve uma situação de estabilidade, mas houveram situações em que nós estivemos menos complicados que agora, logicamente. Quando eu estou falando da complicação do momento atual, estou falando em todos os sentidos, mas principalmente na questão da crise de saúde pública pela qual a gente vem passando. Deixa eu ver pelo menos se a gente resolve essa questão. Vamos resolver um problema de cada vez. Então não adianta você de uma vez só querer responder história, geografia, matemática, tá entendendo?
Não adianta, tu querer fazer tudo ao mesmo tempo. O que é que tu acha? Ele tá acertando mais ou tá errando? Cara, eu tô achando que ele tá fazendo algo que ele não deveria, cara. Então, assim, algumas atitudes dele, na verdade, não tenho visto uma postura legal da parte dele. E, assim, por mais que muitas vezes as pessoas tentem dizer que eu é que não entendo o que ele fala, né? Pô, velho, assim, não quero menosprezar ninguém. Mas o cara não terminou nem o primeiro grau. Eu tenho 12 anos de magistério, tenho formação em história, tenho pós-graduação, tenho uma série de estudos em outras áreas, e eu não entendo o que o presidente fala. E o cara que mal sabe assinar o nome, ele entende. Entendeu? Isso aí não sei. Né? Talvez eu tenha perdido muito tempo da minha vida. Então, assim, algumas coisas que ele... Não é o que ele fala, cara. Porque, logicamente, o que ele disse ontem, né? Presidente, e as vidas? Eu lamento, mas é o destino de todos nós. A gente sabe o que é. Né? Todo mundo sabe que o destino de todo mundo, né? Mas é a forma como se fala às vezes. Estão entendendo o que eu quero dizer? A forma como a gente fala às vezes. Ele falou alguma mentira? Vamos ser sinceros. Tem alguém aqui que não vai morrer, fora eu? Não tem. Entendesse? Mas é a forma como se fala às vezes. E aí vem o pessoal querendo pedir uma intervenção militar, né? E aí eu lembro que um camarada um dia desse postou o seguinte na rede social. Uma pessoa muito conhecida, por sinal, disse assim: que aconteça a intervenção militar, que o Brasil se transforme depois em um império e que o imperador seja o nosso atual presidente. Velho, a gente lutou a vida toda para se tornar uma democracia. Os gregos brigaram por democracia lá atrás, para a gente querer que um governo ditatorial, velho. Ó, bota uma coisa na cabeça de vocês. Por mais falhas que existam, não existe um sistema melhor que a democracia. Por mais falhas que existam, tá certo? Eu vou falar agora uma frase que meu pai fala bastante. Ruim com ela e pior sem ela. A democracia é ruim? É. A ditadura é pior. Porque, primeira coisa, hoje as pessoas têm direito a pedir uma intervenção militar. E eu respeito esse direito, tá certo? Então, por exemplo, se alguém aqui, né, eu digo alguém aqui entre vocês, porque nós estamos aí, ó, 4 anos já gente nessa levada, se há alguém aqui na sala que seja a favor da intervenção militar, eu respeito essa escolha da pessoa, embora eu não concorde, mas eu respeito. Eu respeito uma pessoa que ela pede, que ela, né, eu tenho um grande amigo meu, um grande amigo que ele é altamente a favor da ditadura, entendeu? Ele é uma pessoa muito, muito favorável à ditadura. Respeito bastante essa posição dele, embora não concorde, mas eu respeito bastante essa posição dele. Mas assim, hoje você tem direito a pedir uma intervenção militar. Se a intervenção militar acontece, não tem direito a pedir mais nada. Até que eu quero dizer, você tem as liberdades todas garantidas. Nós vivemos, não, mas não adianta liberdade, se falta isso, falta aquilo, cara, sempre vai faltar. Né? Um dos maiores exemplos, né, um dos países que é referência em quase tudo no planeta é os Estados Unidos. Eu estava vendo ontem, né, uma transmissão sendo feita ao vivo de lá, direto de Manhattan. Aquilo está se transformando numa guerra civil, cara. Né? Um excesso cometido pela polícia. O camarada não vem me dizer que não teve excesso ali e teve razão. Não teve, não tem. Existem N formas de você imobilizar uma pessoa. Não é asfixiando até a morte com o joelho que você vai fazer justiça. Vê o que gerou. Então a gente está num ambiente hoje, eu acho que nós estamos num ambiente assim bem particular na nossa história. Nós estamos num ambiente hoje que qualquer coisa que aconteça pode gerar entendeu assim? Uma revolução, cara. Então, tipo, cara, quantas vezes policiais brancos não mataram negros nos Estados Unidos? E nenhum aconteceu isso. Só que a cabeça do povo está mudando, velho. Depois, lembra que a cabeça do povo mudou a primeira vez com o fim da peste negra, né? Então nós saímos da sociedade feudal, fomos para a sociedade moderna. E depois a cabeça das pessoas mudou. Estava esperando isso, né? E depois a cabeça das pessoas vai mudando. Esse tipo de acontecimento, pandemia, essas coisas, muda muito a mentalidade das pessoas. Então, não vejo muita sabedoria, muita sapiência na pessoa pedir uma intervenção militar, tá certo? O camarada que está lá, né, o presidente que está lá, ele foi eleito democraticamente. Então, até para que ele pudesse ser eleito, nós precisamos da democracia. Né? Os seguidores dele precisaram da democracia para eleger ele. A democracia tem falhas? Tem, mas nós temos na democracia a possibilidade de ter todo tipo de gente governando. Então, hoje nós temos um ex-militar, nós já tivemos operário, nós já tivemos economistas, nós já tivemos sociólogos, não é?
Então nós tivemos já, deu certo, até hoje nenhum deu. Até hoje nenhum deu, né? O atual vai dar certo, não sei. A gente está na metade do governo dele ainda, ele tem 2 anos pela frente. No meio do governo dele tem esse troço aí dessa pandemia, né? E, na minha opinião, existe o vírus, existe, mas também existe um outro vírus chamado política e corrupção nesse meio também. Tá entendendo? Muitos políticos estão lucrando muito com a pandemia. Muitos políticos estão lucrando muito com essa pandemia, cara. Então, é, vamos continuar nos prevenindo? Vamos. Mas outra prevenção que a gente vai ter que fazer é nos próximos anos. Né? Nossa mentalidade, principalmente quem agora já está com o poder de voto, né? Já tem esse direito ao voto, vai ter que começar a mudar. Muita coisa. Entendeu? É, não, mas era para fechar a Câmara dos Deputados, era para fechar o STF, era para fechar. Cara, a galera deu a vida para que nós tivéssemos 3 poderes harmônicos e fiscalizadores entre si. Para a gente pedir para centralizar tudo num poder só. Aí a gente estuda a história da humanidade e diz, esse povo aí era otário demais, ele centralizava tudo na mão de uma pessoa só. E muita gente hoje quer a mesma coisa. Então, se a gente pede uma intervenção militar, a gente está pedindo isso. Tá certo? Os militares têm seu valor, claro, eu admiro muito, cara. Eu sou uma pessoa que admira os militares, entendeu? Eu tentei, inclusive, né, uma história que eu até conto, acho até graça, porque se rolasse hoje, minha mente hoje não me deixaria, mas eu tentei, velho, ser militar, eu tentei entrar no exército, eu tentei entrar na polícia militar, entendeu? Hoje eu não queria, hoje eu não quero, na verdade, tá entendendo? Eu admiro muito, eles têm muito a oferecer, são pessoas, assim, na sua grande maioria, pessoas muito éticas, muito transparentes, mas cada um no seu quadrado, como diz a história, né? Entendeu? Eu não me atreveria a, tipo, não, que o nosso governo seja totalmente feito por militares. Nós tivemos algumas experiências, né? Então nós tivemos uma experiência de 64 a 85, né? Que vocês vão estudar ainda esse ano, né? Sobre o período militar do Brasil. E os governos autoritários que nós estudamos, né, o nazismo e o fascismo, eles têm características militarizadas também, tá certo? Então, não estou dizendo que se os militares voltarem ao poder, a gente vai ter um nazismo e um fascismo aqui no Brasil. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que sou favorável à democracia. Não é a minha posição como formador de opinião, é a minha posição como pessoa que estuda a história, né? Eu tenho visto, se uma pessoa de mais idade fala sobre a volta dos militares, eu tiro por mente, né? Talvez a idade já esteja desgastando alguma coisa. Se é um jovem, eu tento explicar para ele o que foi o governo militar, tá certo? Não houve corrupção. Houve, velho, houve corrupção também, tá certo? Tinha corrupção entre os indígenas aqui no Brasil, que não tinha maldade que não tinha noção de propriedade privada nenhuma, quanto mais entre quem acha que dá para enriquecer com as coisas, tá certo? Então, assim, período de tortura, período de perseguição, uma série de coisas que ocorrem. Foi perseguido só quem fez errado. Olha que não foi. Olha que não foi. Muita gente foi perseguida por ter feito coisas erradas, mas também muita gente foi perseguida de maneira inocente. Você conhece alguém que foi perseguido? Conheço. Viu? O pessoal, não. O pessoal fala ditadura. Ninguém conhece ninguém que foi perseguido. Eu conheço várias pessoas que foram perseguidas na ditadura. Né? Algumas, merecidamente, né? Outras não. Outras não. Alguns realmente tinham cometido crime, tinham feito coisas erradas, outras não. Entendeu? Então, assim, Felipe, não sei se eu respondi a tua questão, mas não acho muita sabedoria em nenhum momento da história, e principalmente no período que nós estamos agora, pedir intervenção militar. Também não sou favorável agora a uma aprovação de um impeachment do presidente. Tá ruim com ele? Tá. Talvez se ele fosse pior, porque aí teria que fazer toda uma mudança em toda a equipe, reorganizar tudo, isso passaria mais ou menos mais uns 6 meses e a gente não tem tanto tempo para isso. Se bem que, graças a Deus, né, se vocês têm acompanhado as notícias positivas, se vocês só acompanham o Jornal Nacional, existem 2 tipos de notícias, né? Existem notícias positivas e Jornal Nacional, né? Mas curva de crescimento, né? Embora tenha tido recorde nas últimas 24 horas de mortes no Brasil em âmbito geral, mas aqui em Pernambuco estamos conseguindo deter um pouquinho. Era momento de abrir tudo, não. Na minha opinião, era momento de tentar prolongar, dar um lockdown no interior agora, teve na capital, daria um lockdown no interior aí de uns dias também, para que a gente pudesse adiantar mais essa normalidade. Felipe, nós temos 3 minutos e 50, pode falar. Eu vim aqui, eu vi o número de casos que tem aqui em São Joaquim, é 31 ou é 35, não lembro.
Mas eu vi que tinha 20 ou 30 pessoas que estavam curadas. Aí, tipo, 20 pessoas curadas e 15 com corona. Ah, tá, Assim, então tá de boa. que o pessoal não entende bem, né? O pessoal diz, tem 30 e tantos casos. Não. Os casos curados a gente subtrai, né? As mortes a gente subtrai. Então, vamos ver o que vale para a nossa estatística, para a gente entender melhor hoje, é o número de casos que estão sendo investigados, né? Aliás, que estão sendo acompanhados, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá 35 casos, tenho 22 curados, tenho 3 mortos, faz 25. Menos 35, 10. Então, nós temos 10 pessoas com Covid na cidade, tá certo? Mas assim, gente, em um momento que nós tivemos uma aula mais longa, né, que nós tivemos um pouquinho mais de tempo, eu tento esclarecer mais para vocês e a gente vai falando, tá bom? Patrick tinha me procurado para falar a respeito de um livro que ele disse que o camarada tinha falado. Era o que, Patrick? Sobre o nazismo. Uma menina lá que tava vivendo lá na época do nazismo, que o senhor falou mesmo. Aí é um diário lá que ela escreveu lá, relatando um monte de coisa Rapaz, eu já falei tanto desse sobre a diário época aqui, lá. diário de Anne Frank, eu já falei tanto aqui na Já aula. foi? Já, muitas vezes. Eu não me lembro disso não, professor. Inclusive, eu sei. Inclusive, Guilherme pediu, né? Eu fiquei de conseguir ele em PDF para mandar. Aí, se eu conseguir, eu mando lá no grupo. Quem tiver interesse, logicamente, pode baixar e fazer a leitura. É bem interessante. Não é um livro chato de ler, não. O Guilherme me pediu, mas aí eu vou, se eu conseguir, eu mando para o grande grupo. Certo? É uma leitura que vale a pena, na verdade. Tá certo? Vale a pena, inclusive, para te refletir sobre esses pedidos de ditadura que o pessoal está fazendo hoje em dia. Né? Até porque o nazismo ele foi uma ditadura, tá certo? Bom, gente, nós nos vemos agora somente sexta-feira, né? Vocês pediram para que nós retornássemos com a história do Brasil, não foi isso? Então, sexta-feira a gente vai estudar. Eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês, né? De Canudos, de Contestado, de Cangaço, tá certo? Vamos falar do CCC, né? Próxima sexta-feira. Sei que vocês já apresentaram, sei que alguns já estudaram, mas aí a gente retoma para poder a gente depois começar com um assunto que eu acho que o Paulo, que é quem está mais interessado, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Um dos assuntos que o Paulo tem mais vontade desde o sexto ano que ele fala nessa danada dessa Segunda Guerra Mundial. Tá certo? A gente vai fazer essa... Graças a Deus. A gente vai fazer essa homenagem aí para ele depois que nós estudarmos um pouco de história do Brasil, tá bom? Mas assim, Felipe, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho para ti. Se eu não esclareci, mas se eu tiver deixado mais dúvidas ainda, melhor também, né? Que meu trabalho é colocar vocês para questionarem, né? Para buscar as coisas. E como a atividade de hoje, né? Vamos acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Eu acho que isso é o mais importante nós fazermos nesse momento. Quando for na próxima aula, para aqui a gravação.